Senhor Jesus. Bom tê-los aqui. Hoje choveu bastante para a gente poder nos louvar e adorar o Senhor. Nós vamos dar início ao nosso culto entoando o hino de número 177 do nosso cenário, Firme nas Promessas. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Ao Deus eterno, invisível, é esse Deus que nós seguimos e louvamos. Toda honra, Senhor, e toda glória seja dada a Ti hoje e eternamente. No nome de Jesus, Senhor, que nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1. E eu convido o nosso irmão Samuel para fazer a leitura desse texto para nós nessa noite. Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 15.
E o Samuel fará a leitura para nós nesse instante. A paz do Senhor. Amém. Eu vou ler Tiago 1, do capítulo, do versículo 12 ao 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está o atrás e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz e do pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Irmãos, vamos orar nesse instante. Eu vou convidar o nosso irmão Jefferson, após alguns períodos de oração silenciosa, que eleva a Deus ao Senhor na oração de confissão de pecado. Amém, Senhor. Irmãos, ainda vamos abrir as nossas Bíblias, agora no Salmo de número 100. Eu vou convidar o Murilo para fazer a leitura para nós desse salmo. E logo após, as irmãs do louvor estarão nos conduzindo com um cântico ao Senhor. Boa noite. Hoje eu vou ler o versículo 1 ao 5, Salmo 100. Celebrar com júbilo o Senhor todas as terras. Servir o Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrar por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Render graças e bendizer teu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Deus abençoe, Murilo. Ai, que bênção. Os irmãos já perceberam que eu estou chorando, né? E o Salmo diz, né? De geração em geração a sua fidelidade. Olha, nós estamos vendo aqui. Quantas gerações estão aqui adorando o Senhor, né? A Josi está presenciando hoje o seu filho, né, da nova geração, o Samuel. Né? Eu louvo a Deus pela vida deles. A gente tem se reunido uma vez por semana, e tem sido bem. Né? A gente está fazendo um discipulado com eles. Agora tem a Maria também que está vindo. Então nós somos 3 pré-adolescentes. Eu chamo eles, já são meus adolescentes. E tem sido bem esse encontro com esses meninos.
Aí ontem a gente estudou sobre a igreja, o que era a igreja, quando a gente faz parte da igreja, sobre a Santa Ceia, como nós devemos nos congregar, e a gente falou o que é congregar. Né? E aí a gente convidou eles para participar do culto, e graças a Deus vieram aqui na frente, leram a palavra, olha que bênção, perdendo assim a timidez. E eu creio que Deus vai continuar trabalhando na vida deles, cada vez mais, usando-os como canal de bênção, e que eles orem, irmãos, pelas novas gerações da nossa igreja, orem pelos adolescentes, pelo trabalho das crianças, para que cada vez mais eles venham crescer. Porque se nós investimos nas novas gerações, que esse é o propósito da igreja de Pinheiros, é investir nas novas gerações. Se essas crianças, se esses adolescentes crescem firmados na palavra de Deus, a gente vai ter uma igreja forte. Né? Porque são as novas gerações que vão dando continuidade. Então vamos orar por esses meninos, por esses adolescentes, e que cada vez mais o Senhor esteja a trabalhar, e cada vez mais a gente veja mais jovens aqui na igreja participando do trabalho conosco. Então orem e para que cresça esse trabalho com os adolescentes, né? Com os jovens também. Nós temos a Andréia, fala que a Andréia é jovens, a Alice. Então a gente já dá para fazer um trabalho com os jovens também. Eu já estou de olho. Vamos trabalhar para a glória do Senhor, né? É para o engrandecimento do Senhor. Olha, hoje na escola dominical a gente estudou está estudando sobre a saída do povo do Egito, né? Tem algumas sequências da lição. E hoje uma das tarefinhas era que eles tinham que desenhar algo que glorificasse a Deus, que fazia com que eles glorificassem a Deus. Porque Moisés, quando viu a sarça, né? Que ardia lá, viu a presença, que a gente viu esse pátio. Sabe o que Samuel desenhou? Desenhou o púlpito e uma pessoa aqui na frente pregando. No meu entender era ele. Eu disse que era ele. Olha a visão de Samuel. Como glorificar a Deus, você servir a Deus em todo o tempo. E a Lorena desenhou uma sarça que se consumia. Ela disse que via a glória de Deus ali. E realmente, a gente vê o agir, o mover de Deus em nossas vidas. Então, nós precisamos investir, irmãos, nessas novas gerações. A gente pensa que passam despercebidos, mas eles sabem, eles entendem o que está sendo falado. Às vezes eles estão quietinhos lá no lugar, mas eles sabem. Sabem o que é glorificar a Deus, como devemos servir ao Senhor. Então, cabe a nós, como povo de Deus também, investirmos nas novas gerações, orarmos por essas crianças, por esses adolescentes. Né? Olha que bom. Se meu coração se alegrou, né? Não só hoje, mas se alegrando em ver o Murilo e o Samuel participando aqui do culto conosco. Imagina os pais, né? Todo mundo, não é bênção de Deus, irmãos. Porque para mim é um pouco fácil, o pai de família, a Lorde, a Andréia, que já está acostumado a lidar com gente, mas eles não. Eles não têm o costume de vir aqui à frente. Ele disse assim, quer orar? Aí, eu te falou, orar é uma coisa, ler a Bíblia. Achei engraçado. Eles falaram, não, então vocês leem o texto e eu faço a oração. Mas a gente vê a disposição deles. E nós, irmãos, como igreja, temos que nos despertar para isso. Cada um de nós também fazemos a nossa parte. Estarmos servindo ao Senhor em todo tempo, em todo lugar, né? Falando do amor de Deus. Às vezes você pensa que a pessoa não está ouvindo, não está sendo vista. Mas onde você está sendo vista. As pessoas sabem quem você é. Eu cheguei num determinado lugar, entrei numa loja, eu achava que ninguém me conhecia. Aí eu conversando lá, você não é missionário? Você é missionário lá naquela. Eu falei, sou missionário. Aí eu falei, como será que ela me viu? Ela não me conhece. Às vezes a gente nem percebe, mas as pessoas estão me observando. E nós temos que sempre dar o testemunho. E vamos ver cada vez mais o agir de Deus nesse lugar. Eu creio plenamente nisso. Então vamos continuar orando para a glória do Senhor. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Vou convidar as irmãs do louvor para a gente estar adorando ao Senhor com gratidão por todas as bênçãos recebidas.
paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor, porque só Ele é digno de ser glorificado. Ouve, Senhor, a minha voz, estou clamando a Ti. Ouve, ó Pai, minha oração, eu dependo de Ti. Os inimigos me alcançaram e querem ver meu fim. De onde virá o meu socorro, se só vejo montes ao redor? Elevarei meus olhos acima dos montes, das dificuldades. Tu és meu refúgio, minha fortaleza. Em Ti confiarei e me esconderei. Ainda que eu ande no vale escuro, sei que estás comigo e que me consolas. Tu és meu amigo, meu melhor amigo. Em Ti confiarei e me Ouve, Senhor, a minha voz, estou clamando a Ti. Ouve, ó Pai, minha oração, eu dependo de Ti. Os inimigos me alcançaram e querem ver meu fim.
digno. Nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14.
E leremos do versículo 22 ao 33. Eu lerei o versículo e os irmãos do versículo seguinte. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitada pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Verdadeiramente, Senhor, tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente, tu és o Deus que está sempre presente em nossas vidas. E te clamamos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos entender, compreender a tua palavra, colocar em prática para a glória do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Queremos fazer uma reflexão com os irmãos nessa noite, nesse texto. Né? E nós temos algumas crianças aqui, né? Mas todos nós já fomos crianças um dia. E quem um dia nunca passou assim, em uma noite, e de repente fica tudo escuro, ou falta energia, e você fica tremendo de medo. Né? Muitas vezes tem pessoas que ficam paralisadas, que não conseguem nem sair do lugar, de tanto medo do escuro. E aí o que é que acontece? Você clama logo por alguém da sua confiança, alguém que você sabe que vai lhe ouvir e vai vir a seu socorro. Geralmente, quando nós somos crianças, nosso pai, nossa mãe, nossa avó, uma tia que está ali cuidando, mas a gente grita logo. Como é que o pai responde? Vem, filho, estou aqui, pode vir, não tenha medo, eu estou aqui. Né? Muitas vezes passamos por momentos assim, não só como crianças, mas também mesmo como adultos, né? Muitas vezes a gente passa por momentos assim, de escuridão, de medo, de terror, de temores. E a pergunta é: a quem nós clamamos quando passamos por esses momentos de desespero? Será que verdadeiramente a gente conhece alguém, né, de uma forma tão íntima, que nós sabemos que quando a gente clamar e quando a gente chamar por Ele vai vir ao nosso encontro? A quem temos clamado nas noites de escuridão e de desespero? No contexto anterior a esse texto que nós lemos aqui, né, você vai observar que Jesus, ele estava ali acabando de ensinar seus discípulos, conversando com seus discípulos, e logo uma multidão se aproximou de Jesus. Né? Uma grande multidão estava ali também para ouvir e aprender de Jesus. E o que acontece? Os discípulos observaram que não tinham o que eles comer.
e já estava tarde. Né? Então eles foram até Jesus e disseram a Jesus para dispensar a multidão para que eles procurassem ter comida. E Jesus disse assim para eles: providencia vocês então comida, né? Usando aqui as minhas palavras. Né? E os discípulos foram procurar, mas foi encontrado 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos, ou é o contrário? O que é que vocês acham? 5 pães, né, Maria? Muito bem, bonita, bem, os meninos estão bem, minhas crianças, 5 pães e 2 peixinhos. Por que a gente tem que ficar atento? Você vai ver, irmãos, daqui a pouco eu faço por isso. A gente precisa conhecer a palavra de Deus, conhecer esse Deus que nós servimos. Mas voltando aqui, né? Fechado. Voltando aqui, eles trouxeram esses 5 pães e os 2 peixinhos. E ali Jesus operou um grande milagre. Transformou, alimentou aquela multidão, porque o texto, se você for ver, está aí no anterior, você vai ver que foram contados 5.000 homens, mas não contaram as mulheres e as crianças. Dá até para mais do que multiplicar aí. Olha a multidão. E alimentou a todos, e eles, depois os discípulos ainda colheram mais 12 cestos. Que grande milagre o Senhor operou ali. E os discípulos ali também, eles observaram, né, como, de certa forma, assim, a incapacidade deles de fazer algo. Quando eles precisavam de Jesus. E então, terminando ali, Jesus falou assim: ó, agora vocês vão para o outro lado, né? Pediu para que eles fossem para o outro lado do mar. E Jesus foi. Pode ver aí o versículo 22 e 24 para mim, por favor. Depois que a multidão. Olha o que diz aí o versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus o discípulo a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então Jesus mandou que eles fossem, e olha, Jesus despedia das multidões. Imagina a paciência de Jesus, né? Eu achava assim fantástico o testemunho de Jesus. Ele foi se despedir da multidão. E depois, mesmo cansado, porque a multidão já disse que era muita gente. Aí ele foi para onde? Para o monte orar. E os discípulos, onde estavam? Os discípulos, eles não conseguiram atravessar o mar. Por quê? Os ventos eram fortes, contrário. Eles chegou à noite, começou a escurecer, e aí veio sobre eles o medo, o desespero, né? Podíamos dizer assim, que agora estavam ali, com aquele mar agitado. As ondas que deviam estar batendo muito forte. Já pensou? Quanto tempo que eles não estavam ali tentando atravessar? E já era noite. Queridos irmãos, ver aqui pelo menos algumas lições que nós aprendemos aqui nesse texto com a vida dos discípulos, com eles perdidos ali. E a primeira lição que podemos aprender aqui é a condição humana de incapacidade. Como nós somos capazes, e muitas vezes, quando a gente passa por determinadas dificuldades, né, problemas que a gente tem que resolver com as nossas próprias mãos, de acordo com o nosso pensar, de acordo com o nosso querer, no meu tempo. E ali, os discípulos, eles estavam vivendo essa realidade. Eles estavam incapazes de reverter aquela situação, nada podiam fazer. Eles estavam a ponto de perecer. E o que é interessante, eles foram pegos, podemos dizer assim, de surpresas, porque estava tudo tranquilo. Vamos atravessar o mar e a gente espera Jesus lá. Mas de repente chegou aquele vendaval, ventos muito fortes, e eles ficaram ali de certa forma sem poder fazer nada. E aí veio o medo, veio o desespero, porque já chegava a noite, e eles ali. E quantas vezes também, irmãos, nós também não somos pegos assim de surpresa, né? Por uma doença, por um problema financeiro, ou um problema de família, que vem aqueles dias escuros, assombrosos, e vemos a nossa total incapacidade de não fazermos nada, de não podermos resolver nada.
Muitas vezes queremos usar, vamos dizer assim, nossas próprias forças para resolver nossos problemas. E muitas vezes agimos precipitados, aí criamos mais problemas ainda. Porque, irmãos, desde a queda do homem, lá no jardim, nós nos tornamos incapacitados, nós somos pecadores miseráveis e nós dependemos do Senhor a cada instante. E é interessante a gente observar que tem mais nessa história, né? A história não terminou aí. A história não acaba com eles lá no meio do mar. Olha o que diz os versículos 23 a 26. Por favor, e, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então, a primeira lição que a gente tira aqui é sobre a incapacidade humana, de como somos incapazes de resolver as coisas. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que Deus vem ao nosso encontro. Quando os discípulos estavam lá, nos momentos, e já entrando em desespero, uma noite chegou e aquela escuridão, e provavelmente já era de 3, o horário é de 3 a 6 horas da manhã. Então já tinha mais de 8 horas que eles estavam lá naquela luta no meio do mar. E o desespero bateu, se apavoraram. Só que no momento certo, na hora certa, Jesus veio ao encontro deles. Jesus, irmão, veio ao nosso encontro no tempo dele, na hora dele. Ele sabe até onde a gente vai aguentar, mas ele vem ao nosso encontro. Ele foi ao encontro dos discípulos. E é interessante que o medo que os discípulos estavam era tanto, eles ficaram tão apavorados, que eles não reconheceram Jesus. Eles achavam que Jesus era um fantasma. Você já passou por situações assim de ter tanto medo, às vezes a gente fica cego e não consegue enxergar o que está acontecendo ali no nosso redor. Eles estavam tão apavorados, o pavor, na minha visão, é como se tivesse tomado conta deles. Porque, olha, eles andavam com Jesus. Eles tinham pouco tempo de horas que eles tinham andado com Jesus. E eles não reconheceram Jesus. Provavelmente porque estavam de longe, no meio da escuridão. Mas eles estavam tão apavorados mesmo que eles não reconheceram que era Jesus. Mas Jesus veio ao encontro deles. E quando Jesus veio lá no encontro deles, que eles pensavam que era um fantasma, ficaram assim, apavorados. Pedro, quando Jesus falou assim, Jesus veio até ele no momento certo e disse: não temas, sou eu, não temas. E aí Pedro disse: mas Senhor, se és tu mesmo, fala para que eu vá, que eu ande sobre as águas e chegue até a ti. E é interessante a gente ver essa história aqui, de Pedro, porque antes eles estavam, vamos dizer assim, tudo atônico, com medo, não entendia, não via nada. Mas quando ele ouviu a voz do Senhor Jesus, quando a voz do Senhor, vamos dizer assim, tocou no coração dele, Pedro já despertou. Pedro agora ficou corajoso, de repente, falou até com ousadia: Jesus, então manda que eu vá sobre ele, eu sobre as águas que eu vou até ti. Sabe, irmãos? E a voz do Senhor Jesus, quando ela vem, quando ele fala conosco, quebranta o coração, transforma vida. E que vai a Deus é que vem a conta do homem. A gente vê isso no Éden, quando o Senhor foi até a conta. Lembra aí da história? Vamos pensar na
lá no Éden. E Jesus foi até Adão e Eva. Quando ele foi até Noé, que ninguém não acreditava, né? Todo Noé virou, para ele dizer assim, a piada lá da época. Mas Jesus foi até Noé. E eu pegou um milagre. Zaqueu, né? Jesus foi até Zaqueu e disse: Zaqueu, desce daí. E Zaqueu ouviu a sua voz e foi até a casa de Jesus. Vamos salvar naquela casa. A palavra de Deus diz que Jesus, ele sabe o momento certo de falar conosco. Ele sabe a hora certa, ele sabe até o momento em que vamos, exato, que vamos aguentar. E ele falou assim: Pedro, tem bom ânimo, sou eu, não temas. Repete o versículo 27 aí, Alan, por favor, para mim, ler de novo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Se você for ver esse texto no original, se você for fazer uma pesquisa, esse sou eu que Jesus está falando aqui é o mesmo eu sou. É quando ele se apresentou a Moisés, né? Que Moisés disse: o que eu vou dizer para o povo lá no Egito? Você fala: eu sou o Manu. Então ele estava falando desse Deus. Eu sou o grande Deus. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o Deus dos deuses. E para os judeus, esse eu sou é uma palavra muito forte. Eles entendiam literalmente o que Jesus está falando. Porque na tradução do português só diz assim: sou eu, não tem mais. Mas Jesus, ele não está só falando assim: sou eu. Ele está dizendo: eu sou. Eu sou o grande Deus. O Deus que livrou o povo lá do Egito. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou esse Deus. Então, irmãos, o Deus que está conosco, o Deus que fala conosco, o Deus que nos conhece, é esse Deus Todo-Poderoso. É esse Deus que nós cremos que está no controle de todas as coisas, que em todo momento está conosco. E quando Pedro ouviu a voz do Senhor, né, vamos dizer assim, o seu coração entendeu, compreendeu aquela voz, e houve até esse despertar, vamos dizer assim, Pedro ficou até corajoso, né, com ousadia. Aí é que nós entendemos, e a terceira lição que a gente tira desse texto é que o chamado de Deus, ele é irresistível. Ninguém resiste ao chamado do Senhor. O chamado de Deus é irresistível. Quando conhecemos o nosso Deus, ele é irresistível. Por isso, irmão, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Você conhece o seu Deus? Você tem intimidade com esse Deus? Como é que podemos dizer assim, está a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus? É você e Deus, não precisa você responder para mim. É só você e Deus aí. Nos momentos de luta, das aflições, você lembra daquele texto que fala: quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Mas como é que eu vou trazer à memória o que me dá esperança se eu não leio a palavra de Deus? Se eu não conheço o que está escrito, se eu não sei dos milagres que Jesus operou, se eu não conheço o grande eu sou, se eu não sei que o mesmo Deus que livrou Isaac, Abraão, Jacó, Sadraque, Isaac lá da fornalha, é o Deus que eu sirvo. Se eu não conheço esse Deus que opera milagres, como é que eu vou trazer a memória se eu não tive uma experiência de orar e ver Deus responder nas minhas orações, no tempo dele, na hora dele, no momento dele? Por isso, irmãos, nós precisamos conhecer a esse Deus que nós servimos. Esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que está no controle de todas as coisas. E Pedro, né, corajoso, ó, se és tu, Senhor, pede agora, com seu coração assim confiante e ousado, manda que eu ande sobre as águas. Irmãos, o que nos vai dar ânimo na vida é conhecer mais a Deus, a sua palavra, porque ninguém, vamos dizer assim, ninguém resiste ao chamado de Deus.
Lembra? Até Lázaro aconteceu porque estava morto, já tinha 4 dias. Ele disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Precisamos conhecer a esse Deus. E então Pedro falou: Senhor, manda que eu ande sobre as águas. E o Senhor disse para Pedro ir. E olha que interessante, né? Eu fiquei assim imaginando. É como se fosse colocando o pé sobre o pé. Eu acho que Pedro não tem muita coragem, não. Porque, irmãos, imagina aí só se você naquela situação, já tarde da noite, tudo escuro, você é apavorado. Aí você vê um homem, não sei nem se dá para decidir se era um homem andando sobre as águas. Dá até vontade de pular no mar, né? No barco, pular na água, ficar com desespero. Até que, mas era Jesus. Deus veio até ele e disse: não diga, mas sou eu, pode vir, Pedro. Aí Pedro vai. Mas o que acontece? De repente, ele começa a naufragar, né? A afundar. De repente, é como se ele tivesse dado, escorregou, e já vai Pedro afundando. Sabe que assim é também com nossos filhos? Por que Pedro, de certa forma, não sei se é essa palavra certa, mas ele vacilou, ele quase afundava? Sabe por quê, irmãos? Pedro tirou a visão dele de Jesus. Ele começou a olhar para a circunstância. Se você vê a Anja do versículo que fala que ele começou a ver os fortes ventos que batiam. Viu um forte vento que batia no barco e aquilo ali começou a trazer pavor de novo a Pedro. Ele esqueceu de olhar feio para Jesus. Assim também em nossas vidas. Muitas vezes a gente tem esquecido de olhar para frente para o Senhor Jesus. E a gente tem entrado em desespero. A gente tem passado por momentos difíceis, né? Momentos que causam dor. Por causa da nossa incredulidade, dos nossos pecados. Porque ali houve uma incredulidade de Pedro, né? Ele ficou incrédulo, ele começou a olhar para a circunstância, começou a olhar para o vento que batia no mar e esqueceu de olhar para Jesus. E muitas vezes acontece assim com a gente também. Somos falhos, pecadores, e a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, muitas vezes não leva a isso. Ao invés de olhar que o nosso Deus é maior do que o problema, a gente fica olhando para o problema. A gente fixa ali no problema. E muitas vezes entramos em desesperos, ficamos muito mais tempo no mundo das trevas, assim, desse mundo de medo, de angústia, porque não temos olhado para Jesus. Não temos firmado a nossa fé no Senhor Jesus. Né? E o que Pedro fez? Quando ele percebeu que ele ia afundar, ele clamou pelo Senhor Jesus: socorro, Senhor, né? Vamos esperar. A me ajuda. Ele clamou e Deus, né? Jesus imediatamente pegou na sua mão. É assim que Jesus faz conosco também, irmãos. A gente precisa clamar pelo Senhor Jesus. A gente precisa clamar por Ele, colocar nossa vida diante do altar do Senhor Jesus, gritar por socorro. Qual foi a última vez que você gritou por socorro? Socorro, Senhor. Me ajuda, porque esse pecado aqui está me infernizando, não consigo me livrar dele. Senhor, tem compaixão de mim. Tem misericórdia, porque está difícil no meu trabalho. Eu vou ser demitido por puxa calça, que eu não vou me aguentar mais, eu vou dar um tapa naquele meu chefe. Às vezes a gente não se desespera. Ou está com uma doença, um parente enfermo. Como você tem clamado pelo Senhor Jesus? Quanto tempo você faz essa oração de gritar e pedir socorro ao Senhor? Quando eu estava lendo esse texto, refletindo nele, eu lembrei do testemunho do irmão Ricardo. Recentemente ele falou aqui comigo também nessa palavra de um dia, que foi o dia mais difícil da sua vida. Foi um dia assim de muita dor, de muita angústia. E o irmão Ricardo, ele fez assim como Deus. E um dia, uma noite, esse quarto, ele clamou. Ele gritou, ele falou que nem que clamou, se pediu
misericórdia de mim, porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. E aí ele disse que depois que fez essa oração, ele sentiu uma paz no coração. Ele não sabe explicar aquela paz que Deus traz. E para encerrar, irmãos, eu quero falar dessa paz, porque o Deus da paz é o Deus que nós temos. Essa paz só o Senhor pode nos dar. É essa paz que faz toda a diferença em nossas vidas quando clamamos ao Senhor. Se você perceber no texto, assim que Pedro clamou, que Pedro gritou, o Senhor Jesus pegou na mão de Pedro. E o que é que aconteceu? Os dois foram até o barco. Leia aí, por favor, versículo 32 e 33. Vamos todos juntos ler. Toda a igreja lê o versículo 32 e 33. Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Volta aí para o 32, por favor. Subindo ambos para o barco, cessou o quê? Quando que cessou o vento? Quando eles subiram para o barco. Não precisou Jesus dar nenhuma palavra. Nesse daqui, Jesus disse: mar se acalma, vento se acalma. Não. Só foi Jesus que pegou na mão de Pedro. Quando os dois chegaram no barco, o mar se acalmou. Essa é a paz que vem do Senhor Jesus. Quando a gente está no mais turbulento das nossas vidas, que nós nos colocamos diante do Senhor, que o Senhor está ali a nos segurar com essa mão firme e forte, porque não é nós que seguramos na mão de Deus, é Deus que segura nas nossas mãos. Porque se a gente segura na mão de Deus, vai que a gente escorrega lá. Eu achei bem interessante que o pastor falar isso. Você não consegue, mas Deus tem força para segurar você. A gente vai caminhando, mas Deus nos segura, Deus nos sustenta. Foi Jesus que segurou na mão de Pedro e levou até o carro e trouxe a paz que todos precisavam. E acalmou. E todos glorificaram e disseram: verdadeiramente, eis que é o Filho de Deus. É esse Deus, irmão, dessa paz que nós seguimos. É esse Deus que faz com que entendamos que nós somos fracos, nós não podemos resolver nada com nossas próprias mãos. E os discípulos viram isso com Jesus. Quando Jesus multiplicou os pães, eles só tinham conseguido 5 pães e 2 peixinhos. Eles não podiam fazer, não fizeram mais nada. Eles viram como nós precisamos de Jesus em todos os momentos da nossa vida. Quando estava lá no barco, no desespero, viu que tinha que clamar. E quando Jesus chegou, quando ele pisou no barco, o mar se acalmou, a paz reinou e todos creram que verdadeiramente era o Filho de Deus. E a nossa oração é que todos nós possamos a cada dia mais buscar esse Deus que nós servimos, esse Deus que produz essa paz, e possamos descansar e esperar nele. Amém? Vamos orar, vamos clamar a esse Deus que traz essa paz, a esse Deus que está presente, como diz o Salmo 46, ele está presente em todos os momentos das nossas vidas. Pai, mais uma vez, vamos nos colocar diante de Ti, Senhor, para Te clamar pela Tua igreja, pelo Teu povo que se chama pelo Teu nome nessa noite. Para te pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a Tua mão esteja sobre nós a cada instante a cuidar, que o Senhor esteja a restaurar vidas, quebrantar corações, Senhor. Opera maravilha no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, que possamos sentir a Tua presença santa a cada instante, que assim como Pedro, Senhor, possamos estar a clamar por Ti, possamos, Senhor, entender que Tu és o Deus que traz a verdadeira paz, Tu és o Deus que nos capacita, Senhor, Tu és o Deus que tem um chamado, Senhor, irresistível, que nós não tenhamos vergonha de proclamar o Teu Evangelho, sabendo que ninguém resiste, Senhor, na voz, que possamos, em nome de Jesus, a proclamar as boas novas a todo tempo neste lugar, entendendo que é do Senhor que vem a salvação, que é o Teu Espírito que faz a obra no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, e que possamos a cada instante estar confiando e esperando nesse Deus que traz a paz verdadeira, a paz que transforma a vida, a paz, Senhor, que restaura vidas. No nome de Jesus, nós clamamos e Te rogamos, Senhor. Amém. Convido as irmãs do louvor para mais